Então, aí falando sobre essa questão do otimismo, que é a morte que ela apresenta para nós, então a gente vê com louvor, com glória, isso que ela nos passa. E sobre a questão, como eu dizia, do conhecimento, do esquecimento, aliás, ele é uma forma de viver com as pessoas que foram nossos inimigos de uma forma boa, como se começasse do zero, sem deixar mágoa, rancor. E também, pelo outro lado, as pessoas que convivem conosco, porque muitas vezes a gente só acha que as pessoas fizeram mal para a gente, mas não. A gente também já fez mal a muitos irmãos em vidas passadas, ou talvez até na própria vida que estamos vivendo, na vida atual. E então esse esquecimento, ele ajuda também passar, digamos, uma borracha, e com isso a gente pode ir convivendo com aquelas pessoas que a gente tanto agrediu, tanto ofendeu, ou talvez até assassinou essas pessoas, mas Deus permite que nós começamos de uma forma que isso não seja traumático. Então, aonde a gente diz, eu digo, pela minha forma de ver, digamos, uma pesquisa íntima, que se tem 99% de otimismo referente ao esquecimento e também aos traumas, eu diria que 2% das pessoas somente que traz o trauma. É realmente bastante pouco. Então é motivo para a gente ser feliz, louvar a Deus por isso. Passa a palavra, Luiz. Bom, existe, falando de traumas, várias origens. Existem pessoas, por exemplo, do trauma da morte, que tem medo da morte porque não tem medo do que vai ser depois. Tem pessoas que têm medo da morte pela morte em si, que acha que não vai ter condição de suportar, né, que a morte é dolorosa ou que pode abalar. Então, pessoas que têm um medo horrível do ato, né, simples questões que possam sugerir aspecto de morte, as pessoas ficam em pânico, né. E existe também questões de pessoas que tendem a analisar a morte, por exemplo, são os ateus, ou as pessoas que não têm morte, morreu, acabou, tal, né, eles têm a complicação, que nem a gente falou, que se tiver que pensar depois disso, eles vão traumatizar mais ainda, porque eles vão ter que lidar com a possibilidade que eles já negavam, já rejeitavam. Então eles em si, eles já estão forçando as suas crenças, as suas mentalidades, as suas maneiras de que já estão indo contra o seu modo de ser, pensar e agir, né? Isso em si já gera uma condição pré-traumática, vamos falar, difícil de ser resolvida, né? Mas evidentemente há vários métodos para tentar se resolver isso. O maior deles que a gente falou, citou antes, é procurar sempre pensar sobre o assunto, analisar à luz da razão. E procurando sempre ressignificar, dando um conteúdo emocional diferente. Por exemplo, você tem um evento traumático, por exemplo, você foi atacado por um cachorro durante a sua infância, toda vez que você vê um cachorro você sente medo, sente correr para um lado, você tenta pensar na situação, é um exercício de mentalização. Tenta pensar na situação, mas tentando modificar o conteúdo emocional da situação. Você se vê acariciando um cachorro, mas em vez de sentindo medo, sentindo carinho, sentindo, né, atenção, você sentindo amizade pelo cão, o cão sentindo amizade para você. Você está gerando, mesmo que seja através de um mecanismo fantasioso ou de mentalização positiva, você está gerando uma ressignificação das suas memórias traumáticas. Você está dando um novo conteúdo emocional àquilo. Aí, se você fizer isso com uma determinada frequência, esse exercício de mentalização, você vai passar a olhar para um cão de uma maneira diferente. Não mais com um medo, mas sim com o sentimento que se substituiu, no caso aí, que é o sentimento de amizade e carinho. E o cão correspondendo. E aquele cão que não correspondeu, você mentaliza uma situação, por exemplo, daquele cão que tende a ser um pouco mais perigoso, você mentaliza você se afastando, seguro, calmamente, deixando o animal parado e se acalmando sozinho. Então você está gerando umas novas memórias, mesmo que seja artificialmente. É um recurso que se usa muito em psicologia, é um recurso que se usa muito em PNL e tal, né? Você está ressignificando as suas lembranças, o seu trauma. Né? Evidentemente que há outros traumas. Por exemplo, à luz do espiritismo, eu poderia indicar, por exemplo, você poderia procurar um apoio de um amigo espírita, de um centro espírita, para buscar aconselhamento. A pessoa troca de ideia, de informações. Você poderia, por exemplo, participar de eventos onde se põe várias pessoas traumatizadas para falar sobre o assunto, que seria, né, uma roda para se discutir sobre o assunto. Ou então poderia procurar, se você é de outra religião, apoio de aconselhamento, por exemplo, de um padre,
de uma igreja, né? De uma associação, por exemplo, se você é de outro país, por exemplo, o muçulmano, você pode procurar o chefe da religião dele, ou então uma pessoa de esclarecimento, uma pessoa médica, um psicólogo, e fazer uma coisa. É interessante buscar o apoio, quando a pessoa tem tendências traumáticas, sempre buscar o apoio de um profissional da área de médica, para poder falar sobre o assunto, lidar com o assunto. E depois sim buscar um apoio na área mais espiritual como um complemento. As duas coisas tendem a se complementar, né, e fazer um tratamento mais extenso, né? Fazer um tratamento que abranja muito mais aspectos de área, né? Você pode fazer também tratamentos energéticos, à base de passes, dentro do espiritismo, então a base de caminhadas, tal, no intuito de entrar em contato com energias da terra, das árvores, da natureza, né? Existem vários mecanismos. O importante é procurar uma solução com sinceridade de alma, né, de querer renovar e se esforçar no sentido de alterar esse padrão, né? E não ficar reforçando o padrão negativo. Ficar realimentando, reprocessando aquele padrão que tende a ser torturante, tende a ser constrangedor, né? E só vai complicar o indivíduo em certas situações. Mas de um modo geral, como o Bill falou aqui propriamente, falou vários temas do espiritismo, é bom você procurar um centro, então, um apoio que ele vai te, não só sobre essa questão, mas vai te dar toda uma doutrina que vai ensinar não você só a resolver essas questões, mas a manter uma mentalidade mais positiva, com pensamentos com valores positivos, centrados, guiados por termos mais próprios. Então eles te instruem como um todo, te esclarecem como um todo. Exato. E uma mente mais ativa, mais encaminhada, né, mais direcionada para um caminho de evolução e de aprimoramento, vai surtir os efeitos de autorrenovação. Né? O indivíduo vai realmente corrigir, não só renovar positivamente, como corrigir as próprias doenças, traumas complexos, psicoses, neuroses, tudo que realmente está atrapalhando o livre pensar da pessoa. E vai redirecionar a uma mentalidade positiva, construtiva, sadia, homeostásica, bem equilibrada e voltada para um futuro, um presente e um futuro melhor. Seria um caminho melhor. Eu, como espírita, aconselho mais esse caminho, mas todos os caminhos são válidos. E todos os caminhos, você vai escolher aquele que melhor se adapta ao seu modelo evolutivo, à sua forma de perceber o mundo, né? Agora, um indivíduo que tem mentalidade aberta vai procurar saber conhecer de outros também, né? E ponderar os prós e os contras e chegar a um processo onde ele possa realmente aprender com a situação e se renovar para melhor, né? A gente vê que esse trauma, esse medo da morte, né? Ele acontece não só de efeito de trauma, de coisas, de vidas passadas, acontecimento, mas muitos de nós tememos a morte até pela atualidade. O que seria? Os nossos apegos com os nossos familiares, com os bens materiais que nós adquirimos, né? Então, às vezes a gente diz assim, poxa vida, trabalhei a vida toda, construí um império, hoje eu estou bem, hoje eu estou aposentado, hoje eu estou bem materialmente falando, então eu não quero perder isso. Então isso gera um apego, e apego com os entes queridos, que são os nossos familiares, apego com os nossos bens materiais. Então tudo isso leva ao medo da morte. E a gente tem que colocar em nossa mente o que passa a doutrina espírita, eu até chamaria isso de uma autolibertação, porque a gente tem que levar a nossa vida da melhor forma possível, mas sabendo, tem um provérbio do rei Salomão que ele dizia que a cabeça do estúpido está nas festas, enquanto a mente do sábio está nas casas do velório. Ou seja, o sábio ele sabe que uma hora, cedo ou tarde, esse fenômeno da morte vai acontecer. Então ele vive de uma certa forma, sempre lembrando, e seria isso uma forma de preparar-se para a morte. Porque é uma coisa que todos nós podemos ter certeza que pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 1 milênio, mas ela vai acontecer para todos nós. Então seria uma forma sábia da gente viver, como diz o apóstolo Paulo, viver com tudo, com todos, mas de uma certa forma só, tendo tudo, ao mesmo tempo não estando apegado a nada, porque esta é uma autolibertação.
é uma forma da gente levar a vida, aproveitar o máximo possível. Eu digo aproveitar nesse sentido de crescimento, de instruir-se, de evoluir-se, porque é dessa forma que nós vamos nos preparar cada vez mais para os embates, né? Para os problemas, para os tropeços que a vida sempre nos coloca à frente, e a gente vai ter mais capacidade de resolver de uma forma melhor e com menos revolta. Citando outro caso que pode influir num evento traumático da tanatofobia, ele citou o caso, por exemplo, dos apegos, tal. Eu poderia citar o caso, por exemplo, de pessoas que guardam, tem uma morte, uma dessoma, ou morreu, e guardam raiva, processos vingativos, tá? Daí seria outro caso para se analisar na tanatofobia, né? De um modo geral, mesmo durante a vida, toda a raiva, toda a mágoa, ressentimento remoto, guardado em vida ou pós-vida, tende a ser um próprio fel que a própria pessoa regurgita e ela mesma fica, como se diz, remoendo aquilo e se torturando com aquilo. Se né? queima com o próprio fogo, né? Então, trabalhar a mentalidade também, no intuito de mudar, de esquecer essas coisas, perdoar a si mesmo, perdoar o próximo, né? E partir para uma vida nova, uma vida positiva, construtiva. Direcionar os passos para caminho que só possa construir, não coisas que vêm só ser ranço, só mágoa e só destroem, né? Reperspectivar todo o seu destino e sua vida. Para isso é necessário se desapegar, ou então largar as coisas que estão gerando ranço, mágoa, trauma, ou então apego, que nem ele disse, né? É uma maneira, primeiro. Então você precisa, há certas coisas que são necessárias descartar mesmo, jogar fora, para abrir espaço para coisas novas, para você poder se lançar para o futuro, para uma nova vida, sem nada que venha como se diz, arrastar, a te puxar, né? E você fica numa situação, nem está lá e nem está cá, nem está aqui, nem está lá, e fica numa situação que só gera, a pessoa fica paralisada, porque não consegue avançar, né? É necessário esquecer o passado, é necessário desassimilar completamente, quer dizer, esse passado não, você pode até relembrar, mas ele não te provoca nenhuma mudança emocional ou psicológica, né? É só uma memória longa e distante, né? Entendeu? E é preciso ter em mente que o que vale é daqui para agora, daqui para frente, né? O que ficou, necessariamente, talvez seja só uma doce lembrança, né? Necessário abrir novos caminhos sem olhar para trás. Necessário caminhar para um novo distante, um novo horizonte, né? Sem nenhum tipo de coisas que possam te arrastar para trás. Como dizer, desimpedido, livremente, né? Soltamente, né? E é lógico que existem vários processos, mas de modo geral, tudo se resume a ter uma mentalidade sadia, né? A trabalhar, exercer a sua mentalidade de uma forma sadia, voltada do presente para o futuro. O passado serve como coisas a ser evitadas de ser feitas, os erros, para não se repetir os mesmos erros, né? E sempre que for fazer uma situação, falar, não vou fazer como fiz no passado, que vai gerar os mesmos erros. Mas o presente é um projeto o futuro é um projeto do presente, é trabalhado no presente. Porque quem pensa no futuro, mas não faz nada visando o presente a chegar no futuro, não vai ter um futuro de acordo com as ações. O futuro é consequência de atitudes do presente, né? Mas a gente só vive o presente. E o presente, que é esse momento importante, não pode ficar paralisado por traumas, por anseios, né? Por falsas expectativas até do futuro. Você tem expectativas que estão além da sua realidade, além da sua alçada de competência. Você não pode ficar realmente direcionando sua energia para uma coisa que está longe do seu destino, longe do seu, vamos dizer assim, do seu caminhar, né? Não é para você mesmo, né? Mas manter uma mentalidade saudável, buscar aconselhamentos, buscar instruções. E podemos citar também, para analisar isso, para resolver, existem bons livros, como aquele E a Vida Continua, né? Tem outros filmes lá, Minha Vida em Outra Vida. Podemos citar bons livros, boas leituras, no Espiritismo tem muitos filmes, né? Bons filmes, boas conversas com os amigos, pessoas que passaram por eventos traumáticos, né? Pessoas que hoje estão bem, né? Aconselhamentos com pessoas conhecidas, né? De um modo geral, tudo isso existe à disposição, que vai te fornecer um novo enfoque, uma nova maneira de pensar no assunto, e assim você possa sair. Mas de um modo geral, todo trauma será destraumatizado, querendo ou não. Porque o indivíduo não vai manter apego a uma coisa que está paralisando e está tolhindo de evoluir, né? Mas cedo ou mais tarde vai falar, não, isso aqui realmente não compensa, vamos jogar fora e seguir em frente, né? Eu lembro de uma história bíblica
Isso está registrado no Velho Testamento. E quando Deus, né, segundo a própria Bíblia, usando esse linguajar, digamos assim, ela narra que Deus avisou Ló que era para sair da cidade, que ia chover fogo e enxofre sobre aquela cidade. Então Ló pegou todas as suas bagagens, pegou a sua esposa para sair da cidade. E, digamos que no meio do caminho, a mulher de Ló olhou para trás. E isso no relato bíblico narra que ela se tornou uma estátua. Agora, a gente vê que essa história, se a gente for interpretar ao pé da letra, de uma certa forma é até descabida, mas a gente vê o significado sobre essa questão do olhar para trás. E quando a gente passa a olhar para trás, até no momento da morte, do desencarne, a gente até sofre porque a gente fica apegado às coisas. E nós, na doutrina espírita, aprendemos que quando a gente desencarna e fica apegado às coisas, e principalmente ao próprio corpo, né, a gente vê quantas pessoas que têm tanta vaidade, se cuida tanto do corpo, embora a gente não tenha nada contra, muito pelo contrário, a gente dá apoio, cuide mesmo, faça caminhada, tenha saúde, mas em caso de desencarne, não fique tão ligado ao corpo, porque senão você vai sentir aquele processo que está passando o corpo, que é o processo de destruição ali, onde ele está se decompondo e a pessoa pode sentir aquilo. Então eu lembrei dessa história da mulher de Ló exatamente por isso, porque quando a gente quando a gente olha para trás, dizia até um ditado popular bastante simples, mas também divertido, que o que vive de passado é museu. E a gente não deve se tornar um museu vivendo de passado, a gente tem que viver do futuro, né? Viver do presente, caminhando para o futuro. Deixo aqui também outra filosofia de Dalai Lama, que a gente nasce esquecendo que vai morrer e morre sem ter vivido. Então eu espero que isso não aconteça conosco, que nós nascemos, vivemos e desencarnamos da melhor forma possível, e tudo, o sofrimento, a aceitação, tudo isso será melhor para nós, com menos sofrimento e tudo mais. Bom, só para fazer um encerramento então, né? Queria agradecer por esse vídeo ao Valdir, que está filmando e tal, e vai divulgar, né, na internet, ao Bill, que está aqui comigo. Esse é um teste piloto, praticamente é a primeira vez que a gente sente para fazer um vídeo. Foi feito de improviso, quer dizer, foi feito vindo com as ideias que vem na cabeça, não tem nada guiando o assunto. Naturalmente está cheio de falhas e assuntos que faltou se abordar, cheio de buracos, né? Uma coxa de retalhos, vamos dizer assim. Mas, na medida do possível, a gente está procurando melhorar e vai estar procurando aperfeiçoar o método de fazer esse vídeo melhor, né? E poder fazer no futuro uma coisa melhor que possa servir de informações. Espero que tenha sido bom, porque a gente forneceu um pouco de informação no decorrer de todo. Não foi tão extensa, mas citou várias coisas que servem para você poder fazer uma pesquisa a partir de agora, né? Pegar um assunto e fazer uma pesquisa mais detalhada, mais esmiuçada e chegar lá. Tem muita coisa para se falar, mas um vídeo longo demais ficaria cansativo, né? Ficaria maçante, a gente poderia até repetir demais o mesmo assunto, ficar tocando em muitas coisas, né? E não é a intenção do vídeo, né? A intenção do vídeo é fazer um negócio mais informativo, mais informal, que sirva só como uma fonte de esclarecimento prévia. Se as pessoas quiserem, procurem ler, procurem saber, né? Procurem consultar pessoas e se esclarecerem melhor, né? Eu agradeço por tudo, agradeço até às entidades superiores, né? Agradeço a todas as consciências que nos permitiram, né, chegar a esse resultado. Muito, muito obrigado a todos e até mais. Eu também quero agradecer, além das inspirações espirituais, e também citar sobre isso de nós três que estamos de encarnado aqui, no caso Luiz, eu e o nosso cinegrafista, o Valdir Damasceno, lembrando que 3 é um trio, né? Então tá aqui o trio parado e duro.
Um abraço a todos, até o próximo. Só falando, doutor, esse é um vídeo do Centro Espírita Luz do Alvorecer, né, de Eleodora, cidade sul de Minas Gerais. Espero que algumas pessoas apareçam aqui para participar conosco, né? Nós temos reuniões aí de segunda, terças e quartas, né? A partir das 7 às 9, 7 às 8. Pareçam, são todos bem convidados. E queria também agradecer aqui o dia de hoje, agradecer em nome de todos. Muito obrigado.